Outubro termina com pancadas localizadas no interior de SP e mais nuvem na capital. Teremos uma semana com muita variação nas condições de tempo. Fique ligado nas nossas atualizações no decorrer dos próximos dias. A atuação de um sistema de alta pressão em alto mar ainda vai estimular bastante umidade entre São Paulo e o Rio de Janeiro. No estado de SP, este vento mais úmido que sopra do mar contra o continente favorece um começo de semana com mais nuvem no céu com chance de chuviscos leves de manhã na capital. A maior parte da segunda-feira, 28, vai ser nublada na Grande São Paulo, com algumas aberturas de sol em um ponto ou outro da RMSP, o que favorece a elevação gradual da temperatura. A máxima não deve passar ainda dos 23 graus Celsius na cidade de SP. Interior paulista vai ficar mais abafado e com chance de pancadas localmente fortes e até alguns temporais, especialmente à tarde, em Ribeirão Preto, Pirassununga e em São Carlos. A condição é de chuva forte, também, em Campinas. Na capital, esta instabilidade que vem do interior pode provocar pancadas moderadas entre a tarde e a noite. Litoral começa a semana com este vento mais fresco, bastante variação de nuvem e possibilidade de chuva fraca moderada. Até pelo menos o meio desta semana, não temos expectativa de chegada de nenhuma nova frente fria. Este sistema de alta pressão deve continuar em alto mar no decorrer destes próximos dias, estimulando mudanças leves de direção de vento sobre a Grande São Paulo. Teremos dias em que o sol aparece um pouco mais, ajudando na elevação das temperaturas e até aumentando a sensação de mormaço. Mas, a condição de chuva também vai variar bastante, especialmente no centro-leste do estado de SP. No interior, podemos ter chuva mais concentrada em forma de pancadas à tarde, sobretudo no noroeste, norte e nordeste paulista. Ainda assim com aberturas de sol, mantendo a condição de tempo bem abafado. Atenção! Teremos uma semana com muita variação nas condições de tempo. Fique ligado nas nossas atualizações no decorrer dos próximos dias. Muita chuva em Minas Gerais esta semana e risco de volumes altos em Belo Horizonte. O alerta continua para chuva forte e persistente entre os últimos dias de outubro e o começo de novembro. Os últimos dias de outubro terminam com tempo bem mais carregado em Minas Gerais. Nesta segunda, 28, a frente fria que estava atuando no decorrer do final de semana vai continuar afastada em alto mar na altura do Espírito Santo e a alta pressão que vem na retaguarda do sistema vai manter o fluxo de ventos úmidos soprando do mar contra o continente. Estes sistemas, ainda somados com a circulação da atmosfera e a atuação de um cavado meteorológico, vão gerar combustíveis para a formação de nuvens bem carregadas. O risco de temporais já aumenta neste começo de semana no centro-leste, oeste, Triângulo e parte da região central do estado de Minas Gerais, o que inclui a Grande BH. O alerta continua para chuva forte e persistente entre os últimos dias de outubro e o começo de novembro, de 28/10 até pelos menos o dia 1 de novembro. Os modelos indicam acumulados um pouco acima de 100 milímetros em áreas do centro-sul, leste e oeste de Minas Gerais. Belo Horizonte dobrou a média de chuva prevista para outubro com o temporal que aconteceu neste último fim de semana do mês, entre 26 e 27/11, com cerca de 240 milímetros acumulados. Registro feito até 9 horas da manhã deste domingo, 27, na estação convencional da capital. A média de chuva para outubro em Belo Horizonte é de 110,1 milímetros, de acordo com o IMET, dados da climatologia de 1991 a 2000. Vale lembrar que estamos tendo um dos meses mais chuvosos na capital mineira. Não chovia assim em Belo Horizonte desde março de 2024, quando o acumulado chegou a 274,4 milímetros. Segundo o IMET, vem mais chuva por aí. A Climatempo alerta para a possibilidade de transtornos nos próximos dias, sobretudo em relação à chuva persistente e que pode acumular altos volumes em um curto período de tempo. O risco de alagamentos, enchentes e até possíveis deslizamentos de terra é alto até a sexta-feira, 1 de novembro. Episódios de chuva extrema aumentarão no Brasil nas próximas semanas. Episódios de chuva extrema localizados causaram vítimas no Brasil na última semana e devem aumentar em frequência. Até poucos dias com noticiário de seca, episódios de chuva localmente intensa extrema com muito altos volumes em curto período, o que gera enxurradas, devem se tornar mais frequentes no Brasil durante as próximas semanas,
projeta Metsul Meteorologia com base na análise de modelos de computador de curto e médio prazos. Ocorrências de chuva excessiva isolada acompanhando temporais deixaram um saldo trágico na última semana em São Paulo, com várias vítimas de tempestades de chuva e de vento excessivamente fortes em curtos intervalos. Em Campinas, homem de 22 anos morreu após ser arrastado por enxurrada durante a tempestade da noite de quinta-feira. Já no município de Jundiaí, o corpo de uma mulher de 25 anos foi encontrado dentro de um carro em um rio. Ela havia desaparecido na noite de quinta-feira durante a forte tempestade. Ontem, em Minas Gerais, 8 pessoas, incluindo 2 crianças, viveram momentos de terror ao serem arrastadas por enxurradas durante o temporal que atingiu a cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. As vítimas mobilizaram o corpo de bombeiros ao ficarem ilhadas ou quase submersas dentro de veículos inundados pela água. Essas ocorrências acompanham a mudança que ocorre no padrão climático no Brasil com o fim da temporada seca do outono e do inverno e o retorno da chuva frequente que tem início na primavera nos estados do Centro-Oeste e do Sudeste. À medida que se aproxima o verão, estas ocorrências de chuva localmente intensa e extrema durante temporais passageiros tendem a se tornar cada vez mais comuns, com elevação de córregos e arroios, alagamentos e inundações repentinas. O período com maior ocorrência de chuva na climatologia anual, portanto com maior probabilidade de temporais que podem despejar grande quantidade de chuva em curtos intervalos, acompanha os meses do verão, logo entre dezembro e fevereiro, mas já em novembro se observa um aumento maior destes eventos. Por que ocorrem estes episódios de chuva extrema? Nos meses mais frios, entre abril e meados de outubro, a chuva costuma ocorrer por efeito de sistemas meteorológicos de grande escala, como frentes frias, frentes quentes e centros de baixa pressão atmosférica, por exemplo. Estes sistemas atuam mais no sul do Brasil, ao passo que no centro-oeste e no sudeste, com a temporada seca, costuma chover muito pouco. Já durante os meses mais quentes do ano, notadamente entre novembro e março, não é preciso nenhum grande sistema meteorológico atuando para que chova, embora eles sigam ocorrendo, apenas que com menor frequência. Basta o calor com umidade para que se formem nuvens que causam chuva isolada. Essas ocorrências às vezes podem trazer volumes excessivamente altos em curto período, com muitos alagamentos e inundações repentinas. Há vários precedentes de chover em meia hora ou uma hora, o que é comum chover na média da metade de um mês ou até um mês todo. Em dias muito quentes ou tórridos, com o ar tropical, cresce o risco de tempestades localizadas intensas com vendaval e chuva forte. É possível prever pancadas e temporais isolados numa determinada região, mas estabelecer exatamente onde ocorrerão com antecedência é muito difícil. São inúmeros os casos de apenas parte de uma cidade ser afetada por estes eventos de chuva excessiva. Quais as áreas de maior risco de chuva extrema isolada e enxurradas nas próximas semanas? Estes episódios de chuva localmente intensa a mesmo excessiva, com altos acumulados em curto período e enxurradas, como destacado pela Metsul Meteorologia, devem se tornar mais frequentes nas próximas semanas. Mas onde? De acordo com a análise da Metsul, muitas áreas do centro-oeste e do sudeste devem ter chuva muito acima da média nos próximos 30 a 45 dias, em grande contraste com a enorme escassez de precipitação observadas durante os meses secos do outono e do inverno. O que vai acontecer? Espera-se uma redução da chuva mais ao sul do Brasil, o que fará com que o canal de umidade da Amazônia atue mais na porção central do Brasil, logo em estados do centro-oeste e do sudeste. Várias cidades do oeste, Triângulo Mineiro, centro e o sul de Minas Gerais, aliás, já registram outubro de chuva muito acima da média, em alguns casos o dobro ou mais da climatologia histórica de precipitação mensal. No centro-oeste, Goiânia somou neste mês até às 9 horas de hoje, 27, um total de 310,9 milímetros, valor muito acima da média histórica de precipitação de outubro de 144,1 milímetros. Na análise da Metsul, justamente Goiás e Minas Gerais são os estados de maior risco de episódios de chuva isoladamente excessivas com enxurradas nas próximas semanas. Pontos isolados do Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e de São Paulo, notadamente do interior paulista, da mesma forma tem alto risco destes eventos de chuva muito volumosa localizada de curta duração nas próximas semanas. Mudanças climáticas agravam o risco de chuva excessiva isolada. Especialistas em clima alertam que, sem ação urgente, as mudanças climáticas continuarão a aumentar a intensidade das chuvas extremas, o que pode levar a enchentes severas.
Uma equipe de pesquisa internacional concluiu que o aumento nas chuvas extremas e nas inundações associadas devem continuar à medida que as temperaturas globais continuam subindo. Cientistas da Universidade de Newcastle, da Universidade de East Anglia, UEA, do Centro Tyndall para Pesquisa em Mudanças Climáticas e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, do Brasil, analisaram mais de 170 artigos científicos revisados por pares. Eles descobriram que, em pequenas bacias hidrográficas e em áreas urbanas de muitas partes do mundo, as chuvas extremas aumentaram a chance e a magnitude das inundações, impactando severamente as populações locais e a infraestrutura. Em bacias maiores e rurais, as enchentes dependem de muitos fatores diferentes, e as inundações estão menos diretamente relacionadas a eventos de chuva extrema. A análise deles também sugere que aumentos nas taxas diárias de chuvas extremas foram observados globalmente e em escalas continentais ao longo do século XX e início do século XXI, e que o aquecimento global está impulsionando aumentos em chuvas extremas de curta duração em algumas regiões. O estudo mostra que a atividade humana tem impacto no aumento das chuvas diárias extremas, aumentando a probabilidade de alguns eventos significativos. As descobertas indicam que o risco de inundações repentinas em áreas urbanas provavelmente aumentou nas últimas décadas, devido à expansão de superfícies impermeáveis, aumentando o escoamento e intensificando as chuvas extremas, e que esses aumentos devem continuar. O líder do estudo, Dr. Stephen Blenkinsop, da Escola de Engenharia da Universidade de Newcastle, afirmou que o aquecimento global significa que a atmosfera pode reter mais umidade e também pode mudar o comportamento das tempestades. Chuvas extremas mais intensas, junto com mudanças em outros fatores, podem aumentar a frequência e a gravidade das inundações em muitas regiões. Mesmo que medidas sejam tomadas para limitar o aquecimento global, será necessário aprimorar nosso entendimento sobre como as chuvas extremas e as inundações mudarão no futuro, a fim de adaptar nossas cidades e outras comunidades a eventos mais frequentes ou extremos, observou Blenkinsop. Adam Smith, da Escola de Ciências Ambientais da Universidade de East Anglia, acrescentou que essa é uma área ativa de pesquisa, e nossa revisão destaca que a ciência está se tornando cada vez mais clara sobre como as mudanças climáticas influenciam as chuvas extremas e como isso se combina com outros fatores para aumentar a chance de inundações em muitos lugares.